quero apresentar aqui, né, a vocês o que nós vamos produzir. Primeira coisa, coloco essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, para representar vocês na prova de linguagens. Tem alguém que chega para a prova de linguagens com a impressão que está num labirinto? Deixa-me ver, conta para mim. Tem gente que fala, né? É um labirinto de texto que eu tenho pouco tempo para lidar com eles, tenho que dar conta, tenho que achar a resposta correta rapidamente, tenho que lidar com o texto, mas eu acabo tentando encontrar saída por meio de tentativas assim, de erros, né? De tentar encontrar o caminho. E não pode ser, né, pessoal? Então, essa pessoinha que está aí, diante do labirinto, sem saber qual rumo, qual caminho tomar, isso faz parte do passado de vocês, de verdade, tá? É, A partir de agora, no Leitura Estratégica, eu venho para isso, não é? Para fazer uma transformação, na verdade, na maneira de vocês enxergarem a prova. O que que eu acho? Vocês ficam diante da prova como se fosse um labirinto ou um enigma. Estou deixando aqui de propósito essa imagem e ela está num dos materiais em PDF que eu enviei para vocês, mas eu queria que vocês lessem e eu vou dar assim uns 3 minutinhos para vocês me responderem. Por que que isso está fazendo aqui hoje na aula inaugural? Então, pessoas, olha só. Essa tirinha que eu deixei aqui é uma tirinha, na verdade, da Laerte, que também tem a sua presença no Enem, e tem um diálogo, né? É um diálogo de uma pessoa com um ser aí. Primeiro quadrinho, né? É uma esfinge, né? Essa esfinge está olhando para a mulher não está entendendo direito, quando de repente parece, depois de muito pensar, ela diz: desisto, não consigo decifrar. Decifrar o quê? O seu enigma. Não é enigma, é um poema. Eu amo essa tirinha. E é tanto elemento para a gente trabalhar aqui. Mas eu coloco vocês, do mesmo jeito que eu tinha colocado vocês aqui, olha, eu coloco vocês no lugar dessa mulher, que está diante da esfinge. Todo mundo conhece a esfinge, pessoal? Tem elementos que a gente vai trabalhar que são elementos muito recorrentes na literatura e nas artes. A esfinge é uma delas. A esfinge era uma figura monstruosa lá na mitologia clássica, em que ela, né, tinha um corpo de leoa, mas uma leoa alada, mas o rosto era de mulher, e ela lançava enigmas para as pessoas, né? Tem aquela história do Édipo, e ela lança o enigma para o Édipo para ele decifrar, e se não decifrava, a pessoa morria, né? Tanto que é decifra-me ou devoro-te. Quando Laerte coloca aqui essa mulher diante da esfinge, desisto, não consigo decifrar, ela está tentando decifrar a esfinge, que aqui é uma alegoria, porque é um poema. Ela acha que o poema é um enigma. E a esfinge responde: não é enigma, é um poema. Vocês também, quando estão diante de poemas, sentem às vezes que o poema é enigmático? Quase impossível de decifrar? Pois é, eu queria dizer para vocês agora que a partir de agora vocês também deixam de ser essa mulher que acha que poema é enigma. Na verdade, vocês passam a ser a esfinge, porque a esfinge é que explica, não é enigma,
É poema. O que é isso? Vocês conseguem me responder? Por que que não é enigma? Gente, enigma parece algo inalcançável, não é? Parece uma coisa até meio mágica, né? Como é que isso vai se revelar? Quando aqui a resposta não é enigma, é poema. Poema é um gênero textual, um gênero, né? Faz parte do gênero lírico, e do mesmo jeito que você aprende a resolver equações matemáticas, você aprende a resolver poemas. Às vezes você já teve nesse lugar para resolver equações matemáticas, não é? E aprendeu como fazer. Aqui você também vai aprender. Então, nada de labirinto e nada de enigma. E o que que eu quero mostrar aqui para vocês? No leitura estratégica vai ser assim: a gente vai estar diante do texto, a gente vai estar diante do objetivo, não é? E eu vou guiar vocês pelo caminho. O caminho vocês vão fazer, eu vou guiar. E vai ser certeiro, a gente vai encontrar a saída, vai encontrar a resposta, não é? Estou vendo que alguém colocou alguma coisa aqui no chat. É, Você pensou, Pedro, que o objetivo dela era que o enigma não fosse decifrado, mas o autor quer que o poema seja compreendido. É, a esfinge, ela luta para que não seja decifrada, mas aqui ela está dizendo, não vai me entender nunca, porque eu não sou só uma esfinge, eu sou um poema, né? Ou seja, é possível me compreender. O poema pode ser compreendido, né? Então, pessoal, se é esse o caminho que a gente vai fazer, nós precisamos entender por que que vocês ficam num labirinto. E vocês ficam num labirinto, isso, pessoal, eu mandei PDFs para vocês, todo mundo recebeu, não é? Eu enviei o PDF aula inaugural 1, com essa matriz de referência, aula inaugural 2, é tudo aula inaugural, eu só estava numerando para não mandar um material muito longo, então eu separei. Como ler o texto literário, aula inaugural 3, em que, se não me engano, eu não sei, eu acho que eu coloco para vocês, eu não me lembro mais se eu dividi com a matriz, a, a própria, a matriz, a ideia, né, de como ler o texto literário e a maneira, se não me engano, passo a passo 1, como resolver questões. Não foi isso? E isso daqui é o primeiro passo para quem quer, de toda forma, se dar bem na prova de linguagens. Não existe outro caminho, pessoal. Essa história de falar de enigma, de prova ambígua, de prova subjetiva, de prova que tem mais de uma resposta, isso é de um engano e de um desconhecimento total. O que eu coloquei para vocês nessa aula inaugural 1? A matriz de referência da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, porque esse daqui é um edital, é um manual do Enem. E as pessoas fazem a prova de linguagem sem nem saber que esse documento existe. Esse é o documento oficial. Quem já foi meu aluno sabe que eu faço questão de apresentar, só que aqui no Leitura Estratégica, nós vamos ir a fundo na matriz. A matriz é o edital. Se você pegar, não é, o seu PDF, eu sugiro sempre, depois eu vou explicar, que vocês tenham o material, gente, impresso, porque eu acho que é sempre muito bem-vindo, já que você vai fazer a sua prova impressa. Vocês vão ver que eu coloquei, né, aqui a matriz de referência, os eixos cognitivos. Se você vir a página, tem a matriz de referência e são 9 competências. Você tem que ter 9 competências. Competência é o conjunto de habilidades para você resolver alguma coisa.
O enunciado vai trazer sempre uma situação problema que você vai ter que ser competente para resolver esse problema. Como é que vai ser resolvido esse problema? Com habilidades. Se vocês observam, olha quantas habilidades, se você vai passando as páginas, quantas habilidades vocês precisam saber. São exatamente 30 habilidades. Gosto de comparar com um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele tem que ser competente em campo. Ele tem que ter a competência, na verdade, né, de jogar bem. Mas para jogar bem, ele tem que ter uma série de habilidades. Ele tem que ter uma habilidade que é a habilidade de correr. Ele tem que ter a habilidade de saber cabecear, de saber chutar a gol, de saber se posicionar para defender, dependendo, né, da posição que ele está ocupando. Então, ele precisa de várias habilidades, ele precisa de treinar para conseguir fazer o que ele faz em campo. E vocês, só para a prova de linguagens, só para a prova de linguagens, vocês têm que ter 30 habilidades. E ao invés de trabalhar habilidades, é comum no ensino tradicional que vocês aprendam apenas o conteúdo, não é assim? E aí você estuda teoria literária, historiografia literária, as funções de linguagem, os gêneros e tipos textuais, mas nem sabe quais são as habilidades. O que eu vou mostrar aqui para vocês é conteúdo a partir das habilidades, que vai ser importante. Eu não vou ler tudo isso com vocês, por quê? Porque eu vou mostrando ao longo do curso como é que a gente pode treinar várias questões com a mesma habilidade. Por quê? Atenção, prova do Enem. Prova do Enem tem padrão. Existem padrões de questões que têm a ver com competências e habilidades. E a questão que eu vou fazer com vocês hoje, eu vou provar isso. Agora, o que eu fiz? Eu peguei o anexo, que é o que está aí na página 4 de vocês, objetos de conhecimento associados às matrizes de referência de linguagens, códigos e tecnologias. Por que eu pego isso daqui? Porque é mais fácil de ler. As outras coisas parecem assim uma linguagem de outro planeta. Eu teria que ir traduzindo para vocês, e eu prefiro fazer isso na prática. O que eu quero que vocês observem? Veja que eu sublinhei, e eu gostaria que você sublinhasse. Não sei se está todo mundo com esse PDF impresso, mas se tiverem, ótimo. Se não tiverem, sublinhem aí no seu eletrônico. Olha o que é importante para a prova de linguagens. Estudo do texto, as sequências discursivas e os gêneros textuais. Estudo das práticas corporais, a linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade. Seguindo, produção e recepção de textos artísticos, interpretação e representação do mundo para fortalecimento dos processos de identidade e cidadania, artes visuais, teatro, música, dança, conteúdos estruturantes das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro. Vocês estão conseguindo acompanhar no PDF de vocês? Eu queria que vocês sublinhassem isso daí. Vai ser a nossa referência. Artes visuais. O que eu queria? Eu queria que vocês puxassem uma setinha, pessoal, para vocês escreverem isso que eu acho que é muito importante. Olha só, para vocês entenderem artes visuais, deixa eu colocar aqui de outra cor. Deixa eu escolher aqui uma cor melhor. Artes visuais. Puxa uma setinha e já escreve de uma vez que nós vamos nos familiarizar com essa linguagem. Artes visuais, eu estou falando de pintura e eu quero escrever de vermelho. Pintura, escultura, arquitetura,
Pedro, daqui a pouquinho eu volto, só para eu não perder isso que eu estou escrevendo, tá? E aí eu volto para você. Olha só, então nós estamos falando do mundo das artes visuais. Pintura, escultura, arquitetura. Podemos falar hoje, por exemplo, no grafite. Podemos falar nas instalações. Isso tudo aqui são as artes visuais. O material que vocês receberam. Repertório artístico. Vocês folhearam o material já, gente? Hoje ainda por nada não, esse material de leitura estratégica é maravilhoso, né? Eu mesmo fico encantada. De vez em quando eu fico folheando, gente, mas esse negócio tá bonito demais. Que é o que interessa. Repertório artístico. Vocês vão encontrar aqui a história da arte, mas a história da arte via, na verdade, imagens, só imagens. E tudo isso que eu falei, escultura. Se você vai na página 18, você tem as esculturas do barroco. Aí você tem muita pintura, se você pega, né, a pintura do romantismo, e aqui no final vocês vão ver, e é interessante vocês folhearem, isso daqui é uma instalação de arte contemporânea. Mas, além disso, eu coloquei para vocês, por exemplo, grafite, não é? Para quê? Na verdade, para que vocês tenham um leque de repertório, nós vamos trabalhar isso daí. Então, o que está aqui no programa do Enem estará aqui também no nosso material, né? Com a diferença que, além de conteúdo, é prática de leitura, né? Bom, pois é, gente, vocês têm que divulgar esse material lindo que vocês estão em mãos, né? Para fazer as pessoas ficarem com água na boca. Quando vem um material todinho só de imagem, de arte, é isso que nos interessa para essa prova, não é? Olha depois, estudo do texto literário, relações entre produção literária e processo social, concepções artísticas, procedimento de construção e recepção de textos. Conseguiram sublinhar essa parte toda? Nós vamos pensar o texto literário como ele deve ser pensado, e eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Mas, olha só, se a gente segue estudo dos aspectos linguísticos, deixa eu apagar isso aqui, senão fica confuso. Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos. Pedro, dança não entra em artes visuais. Dança é linguagem corporal. Naquele trecho, a gente está falando de manifestações artísticas, tá? Artes visuais são essas que eu coloquei para vocês. Ali são as manifestações artísticas. Artes visuais, dança, música, teatro, tá? Depois, estudo do texto argumentativo. Queria que vocês sublinhassem. Depois, estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa. Usos da língua, norma culta e variação linguística. Vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês sublinharem. E depois, estudo dos gêneros digitais. Tecnologia da comunicação e informação, impacto e função social. Desses slides, deu para vocês sublinharem? Deu? Eu vou Você voltar volta aqui. no primeiro, por favor? Vou voltar agora. Pedro tinha pedido também. Está aqui. Estudo do texto, as sequências discursivas e os gêneros textuais. Estudo das práticas corporais, a linguagem corporal como integradora e formadora de identidade. Não é isso? E aí eu sublinhei o corpo e daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Por que eu fiz questão de trazer para vocês esse anexo, pessoal? É o básico. Percebam que a gente tem aqui a repetição da palavra estudo.
Isso para nós é fundamental. Quando eu falo aqui estudo, e eu quero que vocês anotem, né, também, quando eu falo estudo, eu estou querendo dizer que a partir de agora, quando a gente fala na prova de linguagens, essa prova de linguagens, na verdade, ela é uma prova de habilidades de leitura, mas é preciso entender. A leitura aqui não é uma leitura qualquer. Essa leitura, por isso esse curso tem o nome de leitura estratégica. Essa leitura é uma leitura que a gente vai chamar aqui de análise textual. E isso precisa ficar claro para vocês. Quando eu falo em análise textual, não é ler de qualquer jeito, é fazer uma análise textual entendendo que você vai ter que conseguir realizar o estudo desse texto. Estudar o texto é usar de quê? Da sua racionalidade. Nós vamos ter que entender o texto, então que fique claro que a partir de agora, o texto é o seu objeto de estudo. E aí vocês receberam, olha o material que vocês receberam até então. Vocês receberam apostilas. Vou explicar. Vocês receberam repertório literário 1, não foi isso? Confiram. Repertório artístico, caminhos da literatura. Tá todo mundo me acompanhando? E treinamento Enem, volume 1. Esse material todo é um material pensado a partir da matriz. É preciso entender, gente, eles nem dão o nome de edital. Qualquer vestibular você tem um edital. O edital, aqui no Enem, é matriz de referência. Você sabe de onde vem essa palavra matriz? Vem do latim mater, que é mãe. Para tudo, porque aqui a gente tem que significar essas coisas, pessoal. Quando eu falo matriz como mater, mãe, é a mãe das questões. É a origem das questões. O tempo foi passando e matriz foi ganhando outras significações. Na Idade Média, matriz significava útero. Vocês estão vendo que útero é o lugar da formação? Onde as questões de linguagem são formadas? A partir desse programa. E vocês vão para a prova de linguagens e ficam num labirinto, sem saber que caminho tomar, ou achando que tudo é muito enigmático nessa prova, porque o estudo de vocês, até então, antes do leitura estratégica, não se voltava para essa matriz, para as competências e para as habilidades. Nós vamos voltar para essa origem. É aqui que as questões são formadas e vai tudo passar a fazer sentido para vocês. Esse objeto de estudo, que é o texto, não é só o texto literário, todos os textos. Aqui, a gente vai usar do texto literário como carro-chefe para ensinar a gente a fazer leitura. Por quê? Porque o texto literário é o texto mais elaborado que existe. Só que o texto literário, sendo o texto mais elaborado que existe, na verdade, se você aprende a ler o texto literário, você lê bem qualquer outro tipo de texto. Aí, se a gente volta e entende que essa análise textual, ela vai ser, entendam, estou colocando aqui, se vocês quiserem, vocês receberam esse caderno, né, pessoal? Esse caderno, ele foi pensado para o leitura estratégica. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é um planner, e aí eu estou apresentando a matriz e estou apresentando material do leitura estratégica
e programa do leitura estratégica, pessoal. Tá tudo casado. Depois você vai para outra parte. Você tem a parte de anotações, e depois essa parte aqui, que é a parte de vocabulário. Vocês estão vendo que o meu está marcado, gente? É porque eu ponho etiqueta só para ficar mais fácil de eu achar as partes, tá? Esse caderno, se vocês quiserem, eu sugiro, nas anotações, escrevam na parte das anotações, abram a parte de anotações por meio do que eu estou colocando aqui. Vocês têm que ter, na verdade, esse olhar, que é o olhar para a leitura. Se eu falo aqui de um texto que é feito de análise, né, de uma questão que é feita por meio de análise textual, significa que o que você está fazendo é algo que vai ser sistematizado. Nós falamos em análise textual igual se faz análise química. Nós estamos falando aqui, olha, de uma ação que é uma ação objetiva e sistemática. Para isso, a gente chama de quê? Estratégias de leitura. Por isso, leitura estratégica. Essa ação objetiva, o que eu vou ensinar a vocês? Primeiro, o que sublinhar no texto. Como hierarquizar as ideias. Como descobrir quais são as palavras-chave para cada um dos gêneros textuais. Para esse gênero, que pode ser da linguagem corporal, que pode ser do texto literário, que pode ser do texto artístico, do texto informativo ou do texto publicitário. Tem estratégia para cada um deles. Então, o que nós vamos fazer? Essa ação aqui é resolver uma equação. Nós vamos ter equação textual. A nossa forma, inclusive, de olhar para a literatura não vai ser só cronológica com estilo de época. Nós vamos trabalhar o texto literário por meio das habilidades e por meio de paradigmas. Quais as funções do texto literário? O Enem adora esse negócio de função social do texto, não é? Então, a gente vai ter essa equação textual analisada a partir disso daqui. Vocês já copiaram isso? E, pessoal, eu vou querer sempre, tá? Que vocês copiem. A ideia de fazer o registro na hora, durante a aula, ela é uma forma de aprendizagem. A escrita, ela é um recurso neurocognitivo. E nós vamos ter que trabalhar isso aqui. Pois bem, se a gente vai trabalhar todo esse estudo do texto, posso apagar, né? Veja só, se a gente pensa em todo esse recurso, se a gente olha aqui para as questões relativas ao texto literário e às manifestações artísticas, olha o tamanho da descrição do nosso programa. Só de literatura e artes. Olha o que o Enem te pede e você... Ô Pedro, usar o tablet, você está escrevendo como se estivesse escrevendo num caderno. Não tem problema, é anotação. É anotação, tá? A diferença é digitar e escrever do próprio punho, tá? Veja só, pessoal, para você olhar para esse material, que é o material do repertório artístico, você vai ter que analisar arquitetura, escultura e pintura, pensando, por exemplo, na estrutura morfológica e sintática. E tem gente que acha que estrutura morfológica e sintática é só na gramática. Não é. Ninguém te ensina, ninguém vem aqui. Então, tudo isso que eu estou grifando, eu vou, ao longo do ano todo, reforçando e vocês vão entendendo os padrões das questões. E a prova vai deixar de ser enigma. Por quê? O que tem em jogo nessa prova de linguagens?
Não quero que se esqueçam dessa imagem. Habilidade, leitura. Só, pessoal, que hoje é dia da gente falar nisso tudo, que a habilidade leitora, eu tenho certeza, gente, porque quando vocês chegam no leitura estratégica, vocês já buscaram vários recursos e não foi suficiente. Então, você pergunta às vezes para o professor, o que eu faço para melhorar na prova de linguagens? Ah, tem que ler muito, não é assim? Sempre, tem que ler muito. Peraí, tem que ler. Mas ler como? Ler o quê? E vocês vão atrás, vocês vão pegando os autores mais recorrentes e começam a fazer a leitura desses autores. E às vezes não adianta também. É a mesma coisa, o que eu acho? Sabe aquele homenzinho no labirinto? Sozinho e perdido? É um professor que te fala assim, tem que ler muito. É te jogar nesse labirinto para você se virar. E você não sabe como se virar. É a mesma coisa que você virar um professor de matemática e falar assim, aqui, eu preciso melhorar em matemática, o que eu faço? E aí ele te responde assim, calcula. Calcula todo dia. Vai fazendo conta, vai calculando. Gente, isso vai resolver alguma coisa? Calcula o quê? Calcula como? Leitura. Às vezes vocês fazem uma leitura de uma questão, vocês compreendem o texto, mas vocês não entendem quais os recursos, quais, entre aspas, as fórmulas você precisa usar para conseguir resolver a questão. É isso. Nessa habilidade leitora que a gente vai desenvolver aqui, depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês, tá, pessoal? Eu disponibilizo aqui no Leitura Estratégica. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que saber habilidades e vão ter que saber passo a passo. Eu enviei já o passo a passo 1, que é o da resolução das questões, que eu vou fazer passo a passo com vocês. Aí, a gente vai usar, olha a prova de linguagens como é sofisticada. Tem que ter o conteúdo, tem que fazer o passo a passo, lembrando das habilidades. Gente, é muita coisa? É. Mas o que vai acontecer? Esse passo a passo aqui vai ser um passo a passo que vai ser automatizado. Nosso primeiro semestre, não é? De agora até junho, julho, eu vou ensinar todas as estratégias e as habilidades. No segundo semestre, vocês vão receber esse material 2, esse não é um material todo. Vocês conseguem visualizar essa apostila aqui? Que é o treinamento Enem 2. Vocês sabem quantas questões vocês têm no treinamento Enem 1 e o treinamento Enem 2? São quase 1000 questões. E vocês não vão fazer por número, igual quando vocês caem no erro, né? Ou de ler muito, dando a ler de qualquer forma. Ah, faz questão antiga, faz 5, 10 questões por dia. Gente, o que adianta te jogar no labirinto da leitura e das 10 questões de questões antigas se você não sabe como? É fazer uma questão de logaritmo usando o que você entende de angulação de geometria plana. Percebam? Aí vem a polêmica da prova de linguagem, que absurdo, essa alternativa está correta. Não, está correta na compreensão textual, mas não responde à questão. Por isso a gente vai aprender que o enunciado, e eu vou falar isso com vocês o tempo inteiro, eu tenho aqui, olha, e eu mostro, gente, eu fiz um adesivo, e eu vou mandar esse adesivo depois para vocês. O enunciado é o coração da questão. O que eu quis? Isso daqui, se usarem, eu vou ter que cobrar royalties, né, gente? É meu. O enunciado é o coração da questão. Isso é básico. Sabe por quê que o enunciado é o coração da questão? Porque as palavras que aparecem no enunciado, você encontra onde? Na matriz do Enem. Tá aqui. Essa é a mãe. Não é mãe que nomeia o filho? Os nomes das habilidades aparecem nos enunciados. Ninguém te contou isso, né? Aqui nós vamos aprender dessa forma. E aí, veja só, nós vamos aprender a fazer a leitura atenta com as práticas de mindfulness, mas também a leitura atenta de colocar uma lupa e enxergar quais os aspectos de um texto. Você tem aspectos linguísticos, você tem aspectos semânticos. Na literatura, aspectos sonoros, aspectos visuais. O que você vai usar para isso?
É a mesma coisa, né? De você ter um tanto de fórmula na cabeça e sair usando. Você tem que aprender, é o que nós vamos fazer. E o que nós precisamos? O foco. O que é o foco? O foco é a nossa atenção sustentada. Eu vou ler um texto, eu vou focar no texto a partir do enunciado, eu vou manter a atenção, aí eu vou para outra questão, é mais uma surpresa, pessoal. Não é fácil isso, não. São 45 questões de textos que são de surpresa. Se você conhece, te dá uma alegria que você faz mais fácil a questão. Mas é surpresa. Você tem que manter o foco. Por isso, mindfulness. E a gente entender que tudo que vocês vão aprender, essa apostila aqui, é muita novidade, eu vou ensinar vocês usarem tudo isso. Essa apostila, Caminhos da Literatura. Gente, todas as escolas literárias, olha a finurinha dessa apostila. Isso daqui é a síntese. No ano passado, o aluno falou assim comigo, Luciano, você brilhou demais nessa apostila. Eu nunca consegui ler e estudar estilos de época até pós-modernismo. Aqui eu consigo. É o que interessa para o Enem. Isso é ferramenta. Você tem que saber o que usar. Para quê? Para conseguir fazer a leitura aqui. Do repertório artístico, do repertório literário. É para isso que a gente estuda. Então, conteúdo é ferramenta. Se conteúdo é ferramenta, vocês estão vendo que eu desenhei aqui uma chavinha? Desenhei é ótimo, né? Coloquei um ícone de umas chavinhas. Teoria literária, figuras de linguagem, gêneros literários, intertextualidade, funções de linguagem. São ferramentas. Repertório literário 1. Quem estava no Leitura Estratégica ano passado, material todinho repaginado, inclusive no design, né? Se vocês abrirem o índice, o que vocês têm aqui? Esse índice, você vai encontrar figuras de linguagem, gênero épico, gênero lírico, gênero dramático, confluência de gêneros literários, metalinguagem e intertextualidade. E aí, qual é a surpresa? Você não vai encontrar os conceitos. Você vai encontrar textos. Textos de figuras de linguagem, textos de gêneros, não é? O que adianta você saber o que é uma literatura de cordel, o que é uma tragédia, se você nunca leu um fragmento de um gênero dramático? Gente, isso aqui é muito fino. Vocês têm um fragmento de uma tragédia grega, e a gente vai ler isso daqui, eu vou mostrar como. Ah, mas e o conceito? O conceito eu vou construir aqui durante a aula. E você vai pegar o seu caderno de anotações, anotar o conceito, mas de conceito e conteúdo eu sei que vocês já são bons. É sempre assim. E a gente vai reforçar, vai fazer a revisão, mas vai para onde interessa. O nosso objeto de estudo, o texto. Então, o repertório literário 1 é a teoria literária, são as formas. O repertório literário 2, eu não estou aqui com ele, o repertório literário 2 vocês recebem no segundo semestre. São os textos referentes à literatura produzida ao longo dos séculos, desde trovadorismo até pós-modernismo. Vocês vão fazer prática de leitura? Vão. Além de prática de leitura, o que vocês vão fazer? Vocês vão, na verdade, fazer um aumento do repertório. A partir do conhecimento dos estilos, chamados estilos de época, que nós já vamos fazer revisão aqui nesse semestre. É diferente de toda a aula de literatura e língua portuguesa que você já teve. A prova de linguagens é uma prova interdisciplinar. Então, para as aulas do leitura estratégica, sabe o que eu peço? Que você tenha uma mesa maior. Se estiver em outra escola, junta carteiras, porque nós vamos. Eu falei, gente, pega Caminhos da Literatura. Agora vamos ler o texto de Caminhos da Literatura. Pega repertório. É isso que o Enem quer de você. Vocês conseguem me entender? Então, feito isso, olha só. O que você precisa? Você precisa de ter um estudo teórico, de conhecer as habilidades e colocar isso em prática em treinamento de questões, mas eu coloco um mais aqui. Isso não é suficiente ainda.
Você tem que conseguir produzir fôlego de leitura. Fôlego de leitura, na verdade, não é na verdade, não é uma invenção minha. Isso é uma expressão que a gente usa na leitura. A leitura hoje ela é uma ciência, né? E o fôlego de leitura é treinamento, gente. Aqui é academia do texto. Nós temos que treinar diariamente. Para quê? Para você conseguir ler muitos textos durante muitas horas sem perder foco e concentração. Isso é fácil? Não é. Primeiro domingo de prova, que vocês têm prova de humanas e prova de linguagens, olha, o que vocês fazem? Vocês falam assim comigo, Lussandra, eu faço 30 questões, minha cabeça já está rodando. Você não está nem na metade das questões. Não tem que estar rodando ainda. Tem que ter estratégia, tem que saber fazer o caminho. Não pode cansar antes do tempo, não tem que estar assim no meio do caminho, tem que estar se mantendo firme. Por isso eu coloquei essas duas imagens. As imagens vocês não esquecem. E como é que a gente vai fazer isso? Desde já. O que eu quero, então? Estudo teórico, que é o que tem aqui no Caminhos da Literatura, e eu vou produzir os outros conceitos com vocês, não só de literatura, mas de textualidades. Nós vamos falar em gêneros textuais, em tipos textuais. As habilidades que a gente vai desenvolver, o treinamento de questões, você tem treinamento Enem 1, treinamento Enem 2, e eu não tenho só questões de linguagens, eu tenho questões de humanas lá, e práticas de leitura. Daí, estou abrindo a campanha oficialmente. Um poema por dia. Hashtag um poema por dia. Um conto por semana. Nossa, Lussandra, mas como que eu vou ler isso daí? Um poema por dia. De onde é que eu vou tirar esses poemas? Simples. Aqui. Vocês têm material para isso. Eu fiz uma coletânea de textos para vocês. Gente, quando eu trago essa coletânea, isso daqui me dá muito trabalho, é uma vida inteira de leitura minha para eu selecionar os textos que vão ser importantes para vocês. Repertório literário 1. Você vai pegar um poema e ler um por dia. Qual? Qual você quiser. Abre aqui e escolhe. Escolhe pelo título, escolhe de olho fechado. E eu vou ensinar na próxima aula como é que vocês vão fazer essa leitura. Repertório literário 2, mais coletânea. Então, se você lê um poema por dia, vocês já imaginaram ao longo do ano quantos poemas você leu com estratégia que eu vou ensinar? Uma narrativa como? Depende. Se você quer ler um conto, você vem aqui na parte que tem um conto, olha só, e lê esse conto por semana. Então, exemplo, você tem na página 39 os dons das fadas. Em uma semana você lê um conto. Ah, eu quero ler uma crônica. Procura aqui ler uma crônica. Ah, mas eu vou fazer FUVEST, vou fazer Unicamp, tem um tanto de livro para ler, que ótimo. Nós vamos unir, né, o útil ao agradável. Eu posso sentar com você e a gente faz um itinerário de leitura, não é? O que você vai fazer? Se é um poema por dia, eu posso ir lendo o livro de poemas junto de outras coisas. Você vai estar lendo para o Enem e para o seu vestibular. Consegue entender a diferença? E mais, pessoal, nós vamos treinar essa leitura em questões objetivas e discursivas. As questões discursivas, geralmente, eu envio em PDF. Já enviei para vocês, tá? E vou deixar para casa. E, com isso, a gente vai conseguir fazer uma análise melhor da prova de linguagens. Hoje, eu não vou mostrar mais coisas do que nós vamos fazer, porque eu quero pegar a matriz, pegar tudo que eu falei e jogar, na verdade, na questão que eu separei. Mas eu só queria falar da maneira que nós vamos treinar aqui no Leitura Estratégica em termos práticos. Pessoas,
Tá todo mundo aí, pessoal? Estou me fazendo entender? Já cansaram? Pouquinho? Primeiro dia. É muita informação, né, gente? Básico leitura estratégica precisa de manual. Mas daqui a pouquinho, isso daqui vai estar íntimo para vocês. Eu preciso falar isso, olha. Nosso extensivo começa hoje. Nós vamos até a semana do Enem. E nós temos a aula que começa às 15 e vai até às 18. Mas queria dizer que vocês têm plantão. O plantão de vocês, o plantão de vocês acontece com a professora Marina. Marina é professora, Marina foi minha aluna, para vocês terem uma ideia. Marina fez letras, Marina tem experiência em sala de aula, como professora de literatura e como professora de redação, tá? E Marina estará com vocês, Tamires vai disponibilizar para você sempre o link no grupo e tem um plantão online ao vivo toda quinta-feira, das 18h30 às 19h30, tá? O plantão online, ele funciona individualmente, você chega, vai ter seu tempo de atendimento. E o plantão vai funcionar assim, gente. Se 1 hora for suficiente para demanda, beleza. Se precisar mais, a gente aumenta esse tempo. Se você não quer o plantão, ou não tem disponibilidade, às vezes, nesse horário, vamos formar o grupo do Telegram. E o grupo do Telegram, ele tira dúvidas. Quem responde vocês? Marina. Mas nós temos que organizar. Primeiro, suas perguntas têm que ser identificadas. Marina, eu tenho dúvida na questão número tal, na página tal, da apostila tal, meu nome é esse. Senão ela não vai responder. Porque o Telegram, o material é só do leitura estratégica. O plantão é o que você quiser dentro da prova de linguagens. Entendem a diferença? E Marina tem 48 horas para responder vocês. Certo? Porque ela tem que responder com muito cuidado, para não haver ruído aí de comunicação entre vocês. Quando é que isso começa? No dia... Tamires, será que eu estou falando certo? Acho que eu estou. Olha, no dia... no dia 22 de fevereiro, tá? A partir do dia 22. Por quê? Porque não vai dar tempo de vocês terem dúvida antes, né? Essa semana, a próxima, eu estou trabalhando com vocês ainda os primeiros passos, tá? E depois, vocês precisam anotar isso daí. Está dentro do leitura estratégica o Hora da Leitura. O Hora da Leitura é um momento super especial, toda sexta-feira, das 17h30 até as 18h30, Marina estará com vocês também. E eu falo que eu sextou com Hora da Leitura. O Hora da Leitura é você colocando em prática as estratégias de leitura e colocando também em prática os caminhos que você vai seguir para a leitura e as possibilidades de leitura. Previamente, nós vamos, né? Eu sento com a Marina, a gente escolhe a sequência de alguns textos aqui desse material, e aí a gente anuncia. Na sexta-feira, dia tal, a leitura vai ser de tal texto. Aí vocês vêm com uma leitura prévia, Marina lê junto com vocês e vocês têm um momento de leitura guiada. Vocês estão entendendo porque a barreira dos 700 mais vai ser facilmente ultrapassada? Facilmente, que eu digo, sem mágica, sem receita pronta, com treinamento. Então, quem não puder, tal hora da leitura também fica gravado e é disponibilizado. Lógico que o meu desejo é que vocês participem, e é um momento muito gostoso. Geralmente vocês falam comigo, é uma hora até que a gente descansa, fazendo leitura complexa, tá? E, para finalizar, nós teremos testes.
Toda última quinta-feira do mês, vocês têm testes. O que que eu faço? Assim que a aula termina, eu envio o teste para vocês, marco o tempo de realização do teste e na aula seguinte a gente começa a aula com a correção do teste. Quem faz a correção do teste? Eu, porque eu preciso saber como é que vocês estão elaborando as estratégias. Por isso aqui nossa aula vai ser sempre interativa. Eu preciso ouvir vocês. Para eu falar, olha, esse caminho é possível, esse não é. Aí a gente volta nas habilidades. Então, toda última quinta-feira do mês. E no mais, o pacotão do leitura estratégica, porque é 1 milhão de coisas aqui. A gente tem o Oriente-se. O Oriente-se, o que que é? O Oriente-se, ele é um atendimento individualizado comigo. Você agenda com Tamires uma data que eu disponibilizo, claro, a gente tem que ter convergência de datas, e nessa data eu faço um acompanhamento com vocês, um acompanhamento que é pedagógico e também emocional. Onde é que eu me respaldo? O pedagógico, porque eu sou licenciada, eu entendo de educação. O emocional, com o suporte do que eu estudo de mindfulness, estudo de neurociência para ajudar vocês no comportamento e no procedimento de linguagens e no desenvolvimento de estudos. Eu não sei se eu vou achar aqui. Vocês receberam uma cadernetinha, achei. Essa. Não receberam? Essa caderneta é um presente que eu dou para vocês se organizarem emocionalmente. Eu vou ensinar vocês a lidarem com a caderneta das emoções, isso tem um resultado de cura, que a gente se cura pela linguagem. Tudo isso porque eu vi muitos alunos adoecidos, e por meio do Oriente, eu ensino a usar também isso aqui, tá? Vocês têm o bônus no Oriente de um atendimento. Algumas pessoas ficam satisfeitas com uma sessão. Outras querem continuar. Nina foi uma delas. Eu acho que eu fiz um atendimento, um acompanhamento com a Nina quase que mensalmente. E é muito bom para mim também, porque eu aprendo muito com vocês e eu entendo o que que acontece no processo de aprendizagem e de luta, né, gente? Porque isso daqui é uma luta, né? E, enfim, faz parte do leitura estratégica eu dizer isso. Esgotamento mental é incompatível com a realização de sonhos. Alguém, em algum momento, se identifica com uma dessas imagens? Não dá para lutar, gente, contra as nossas possibilidades. Não estar aguentando e insistindo no estudo. Não estar entendendo a matéria e seguir com muito sofrimento. A gente aprende pelo afeto. Acredita em mim. Então, isso não cabe. Por isso, o leitura estratégica, ele vem com a aprendizagem integral. Por isso, mindfulness. Por isso, o desenvolvimento da atenção plena. Por isso, a gente aqui agora, de câmera aberta, e porque nós vamos aprender equilíbrio, não é? Quando eu falo aprender equilíbrio, é você estar com a sua organização mental de acordo com sua organização emocional. É isso. Por isso, prática de mindfulness. No mindfulness, vamos desenvolver a habilidade de atenção sustentada, autocontrole emocional e autocompaixão. Tudo isso que a gente vai ver na prática. Deu para entender, pessoal? Todo mundo? Eu vou parar de compartilhar e, Pedro, tudo que eu ensinar aqui para o Enem vale para todas as provas,
todos os vestibulares que eles vão fazer. Nós não estamos nos preparando só para o Enem.